Esse filme estava super aguardado, muito comentado na internet. Eu assisti, adorei. Ele tem um elenco de peso. Para os Netflixers, vocês precisam assistir. Máfia da Dor é uma história real com a Emily Blunt, Chris Evans e Andy Garcia. Olha só o elenco. Isso que eu tô deixando de falar muita coisa para o vídeo não ficar longo, mas vocês precisam assistir. Como eu falei, ele conta uma história real de uma empresa americana que, assim, o dono é um bilionário que tem algumas questões que aconteceram na vida pessoal dele que fizeram ele montar essa empresa, que é uma farmacêutica. Porém, muitos até já podem ter ouvido falar algumas coisas aqui no Brasil sobre, porque ela acabou alcançando assim, uma escala global. Porém, o que que acontece? Para ele comprovar o que ele pensa, ele não tá nem aí por que ele tem que fazer no meio do caminho. E nisso, uma mãe que tá passando por muitas dificuldades, uma mãe solo, na verdade, que tá passando por muitas dificuldades, acaba se sujeitando a um emprego que faz algumas coisas não muito certas dentro dessa farmacêutica. Só que aí eles crescem num nível que ninguém imaginava, porque fazendo muitas coisas erradas, claro, e infringindo algumas leis nos Estados Unidos, que também aqui no Brasil também não pode, mas enfim. E aí o que que acontece? Eles crescem num nível muito grande e o dono ele começa a surtar também. Por quê? Ele sabe que ele faz coisa errada, então ele começa a mudar muito. É claro que a polícia começa a investigar eles, né? Os concorrentes começam a pressionar mais, enfim. Então começa a acontecer muita coisa e o clima entre eles começa a ficar complicado. E nisso, essa mãe solo, ela resolve que assim, que não é o certo. Então isso começa a incomodar ela. Na verdade, ela vê que isso está indo contra os valores dela, porque em um certo momento começa a ficar surreal, né? E eu não vou contar por quê, porque vocês têm que assistir. Só que aí nisso ela trava uma batalha com ela, com as pessoas ao redor dela e com a própria empresa. Então ela tem que ver a melhor forma de sair dessa situação sem se prejudicar, porque a filha dela também está doente, então tem algumas questões que ela precisa para o tratamento da filha. Enfim, então é um filme surreal que fala muito sobre poder, sobre até onde as pessoas podem ir por dinheiro e, claro, sobre questões do dia a dia. Enfim, tem muita coisa sobre como o mercado obscuro funciona, né? Enfim, então é um filme muito bem feito, o elenco atuou muito bem e ele é bem produzido, então é bem gostoso de assistir. Tem na Netflix, eu adorei, chama Máfia da Dor, assista e depois vem me contar o que você achou.